Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo do último sábado, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano. O Sport perdeu mais um clássico, o clássico dos clássicos, em casa, após, se eu não me engano, 6 anos que não perdia para o Náutico. O Náutico foi lá e conseguiu vencer o Sport por 2-1, em mais uma atuação vergonhosa, ruim tecnicamente do Sport. O treinador cometeu erros inacreditáveis, o time também, não digo nem que não sentiu o clássico, como foi contra o Santa Cruz. Contra o Santa Cruz eu acho que o Sport não levou a sério o clássico. Contra o Náutico eu acho que é parte técnica mesmo e parte tática e falta de mobilidade. Mas a gente vai falar mais sobre o jogo em si, mas eu queria agora trazer o panorama do Campeonato Pernambucano, como eu geralmente faço aqui no canal desde a Série B do ano passado. Então é interessante a gente dar uma olhada como está a classificação do Pernambucano, já que no próximo sábado essa primeira fase encerra e a partir daí a gente vai para os mata-matas. Então, depois dessa 8ª rodada, o Santa Cruz está na primeira colocação com 19 pontos. O Náutico, depois dessa vitória, assumiu a vice-liderança e está na segunda colocação com 16 pontos. O Maguari, empatado com o Náutico também, mas o Náutico ganha em alguns critérios, portanto está o Maguari na terceira colocação e o Sport na 4ª colocação com 12 pontos. Depois temos Retrô com 12 também e na 6ª posição, terminando aí as vagas que dão acesso aos mata-matas, temos o Decisão com 10 pontos. E o Petrolina, próximo adversário do Sport, que vai receber o Sport no interior de Pernambuco, é o lanterna da competição e fatalmente vai cair, A situação aí da fera sertaneja tá bem complicada. Passando para o jogo em si, voltando agora para a partida, o Sport entrou com o que eu acho que, entre aspas, tinha de melhor, da visão de Pepa, Porque o meu time, eu fiz um vídeo aqui na semana passada dizendo o que eu achava que deveria ser o time titular, mas Pepa colocou uma escalação que eu compreendi bastante os jogadores que foram colocados de início contra o Náutico. Entrou o Thiago Couto, que eu acho que é o goleiro que tá tendo ritmo. Kaique França teve uma lesão, tava no banco de reservas nesse jogo, mas eu acho que pela sequência e também, na minha visão, por algumas falhas nesse começo de temporada de Kaique França, eu preferia que Thiago Couto tivesse uma sequência maior nesse momento, então ele jogou contra o Náutico. Na direita, Matheus Alexandre, assustador o nível de jogo, a gente vai falar sobre isso ainda, mas foi muito ruim, mais uma vez, o futebol de Matheus Alexandre. Antônio Carlos, o principal responsável pela vitória do Náutico, entregou basicamente 2 gols, o primeiro e o segundo também, quando ele não consegue desarmar o volante do Náutico, que dá aquela arrancada de 78 metros até fazer o gol. Chico também na zaga, Dalbert no meio-campo ele colocou Zé Lucas e Johan fazendo essa função de segundo volante. Lucas Lima no meio-campo saiu, Lucas Lima sai bem cedo no jogo. Ele abriu Lobato pela direita, Carlos Alberto pela esquerda e Gonçalo Paciência no comando de ataque. Esse foi o time do Sport para a partida inicialmente. O Náutico entrou numa postura bem reativa, fez uma linha de 5 aí, colocou Souza entre os 2 zagueiros, mas entrou com Muriel, Buiú, Felipe Santana, um zagueiro da base, Odivan e Igor Fernandes, Souza, Wenderson, Marco Antônio, Patrick Alain, Auremi e Otsania, o autor do primeiro gol nigeriano aí de 20 anos que está jogando do Náutico nessa temporada. O que eu achei do jogo, pessoal? Eu achei que o Náutico tinha que fazer o que deveria ter feito mesmo no jogo. Foi um time que escalou muitos volantes, ele sem a bola se comportava ali como um 4-5-1 basicamente, mas quando defendia em bloco intermediário ou baixo, fazia uma linha de 5, fazendo um 5-3-2, colocando Patrick Alain e Samuel à frente, no meio congestionando com volantes, e esse volante mais marcador, Souza, afundou entre os 2 zagueiros do Náutico, fazendo uma linha de 5 para bloquear tanto os lados como o interior da sua grande área, colocar 3 volantes à frente para produzir aquele cinturão e impedir que o Sport chegasse tocando bola, e à frente um jogador que é mais forte,
é melhor fisicamente do que Bruno Mezenga mesmo, para ter muitas arrancadas e furar o bloqueio do Sport, e Patrick Alan municiando ali porque tem um passe qualificado. Mas como o foco da gente é o Sport fez uma partida vergonhosa do ponto de vista de mobilidade. É óbvio que esses times vão se retrancar contra o Sport, porque o Sport tecnicamente é muito melhor, e o Santa Cruz fez isso, e o Náutico fez isso, outros times do Pernambucano fizeram isso, alguns da Copa do Nordeste também. O Fortaleza fez isso em alguns momentos da partida, mas para um time desbloquear o outro time, para esse time conseguir romper essa marcação forte, é necessário primeiro que esse time tenha muita mobilidade, tenha uma boa saída de bola, porque o Náutico deixou os zagueiros do Sport com muita bola nos pés, e aí é uma tendência que os times vêm fazendo isso dentro do ponto de vista do campeonato estadual. Antônio Carlos erra, Samuel Otsania recebe a bola ali, sai cara a cara com o Thiago Couto e faz o primeiro gol. O Sport, a partir desse momento, com as vaias da torcida, se enerva ainda mais e começa a cruzar a bola na área para Paciência tentar finalizar. Paciência é um excelente atacante, é um atacante técnico, e eu nem acho que ele seja um homem só de grande área. Ele pode tabelar fora da área também, mas fica muito difícil ele competir pelo alto com 3 zagueiros junto dele, e aí o jogo basicamente se resumiu a cruzamentos. O Sport não chegava pelo meio, e para piorar, Lucas Lima sentiu e Pepa fez o quê? Colocou Barleta, e aí ele sai desse 4-2-3-1 para um 4-4-2 com Lobato sendo o segundo atacante. Eu vi muita gente reclamar, eu entendo essas reclamações e elas até são pertinentes. Só que eu acho que Lobato e Paciência e mudar para esse sistema 4-4-2 não é nenhuma loucura. Só que na minha visão, é a última das coisas que Pepa deveria ter feito. Tinham muitas outras soluções que ele deveria ter feito antes de chegar nessa que ele fez durante o jogo, né? Colocar Barleta e passar Lobato ali para ser o segundo atacante. O que ele poderia ter feito? Poderia ter colocado o Titi Ortiz por Lucas Lima, e aí seria 6 por meia dúzia. Poderia ter colocado o Atêncio, que joga ali também, ele é meia de origem. Poderia ter colocado Fabrício Domingues e adiantado o Johan também, que não jogou nessa posição ainda. Ele podia ter feito várias coisas, só que a última coisa que ele poderia ter feito foi a que ele fez, que era colocar Lobato como esse segundo atacante e abrir Barleta pela direita e permanecer com Carlos Alberto pela esquerda. E o Sport basicamente fica até meio curto em relação a tempo dizer isso, mas o Sport não teve mobilidade, não teve jogadas trabalhadas pelo meio. Foi um time realmente que só fez cruzamentos na área, abusou de chuveirinhos, tentando Paciência, tentando Carlos Alberto também, que é alto. O Carlos Alberto teve muita dificuldade nessa partida porque demonstra ser um jogador para jogar em equipes mais reativas, para equipes mais propositivas. Ele parece não ter muita inteligência no último terço, porque ele chega ali e ele não consegue se comportar da melhor forma, não consegue bater com precisão, não consegue armar uma jogada utilizando seus passes. Barleta também entrou muito mal. O próprio Lobato foi apagado nessa partida, muito por méritos do Náutico, obviamente, mas também o Sport deveria se movimentar mais, trocar de posição, Carlos Alberto cair pelo meio, Lobato ir para a esquerda, Johan chegar um pouquinho na frente. Enfim, você, para destravar esses times, você precisa correr, mas correr certo, né? Não é chegar na linha de fundo e ficar cruzando bolas. Matheus Alexandre também, assim como Antônio Carlos, errando muito do ponto de vista defensivo. Ele não passava do meio campo, Matheus Alexandre não conseguia nem dominar a bola. E, obviamente, a torcida vaiando, alguns jogadores ficam enervados, né? Eu não sou fiscal de torcida, eu acho que desde que ninguém cometa um crime dentro do estádio, eu acho que a torcida tem total direito de se manifestar. Esse elenco ele não deu respostas em jogos grandes até agora. O jogo contra o Motoclube, para mim, mesmo se vencer, não vai ser resposta. O jogo com Petrolina não vai ser resposta. Um jogo que vai ser resposta para mim vai ser o próximo jogo, né, depois do CRB, contra o Vitória, que é um time de Série A jogando no Barradão em Salvador. Aí a gente pode analisar melhor essa partida em relação ao que o Sport pode entregar projetando o médio prazo, né? Já que o Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco, um mês praticamente aí, para o Sport fazer sua estreia contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim,
O Sport jogou muito mal, muitas deficiências técnicas, péssimas leituras do treinador, colocou Atencio aos 35 minutos do segundo tempo. Atencio, na minha visão, é jogador para ser titular. Por que Hereda não tem mais chance? Jogou um tempo contra o Ferroviário no primeiro jogo do time profissional do ano e nunca mais voltou. Por que Gustavo Maia saiu, sendo que era um dos melhores jogadores do Sport até então? Para dar vaga a Carlos Alberto e Matheus Alexandre? Só por conta dos valores, Carlos Alberto 15 milhões e Matheus Alexandre 9 milhões? Dinheiro não pode falar não. O que tem que falar é o jogador em relação à sua técnica, ao que ele vem apresentando. E Gustavo Maia estava muito bem, praticamente nem entra mais e Hereda sumiu do Sport. Então assim, na minha visão, inclusive, de Plácido entrou um pouquinho melhor que Matheus Alexandre, cruzando muitas bolas. Pepa mandou ele fazer isso, ou ele estava agoniado também, começou a cruzar bolas na área, né? Depois que Pablo entrou também, então Pepa coloca 2 centroavantes lá na frente para fazer gols de cabeça, o que mostra que não tem repertório nenhum em jogadas trabalhadas por baixo. Mas assim, na minha visão, em relação à lateral direita de Plácido, até tá na frente de Matheus Alexandre. Eu acho que a sequência agora deveria ser Hereda, de Plácido e Matheus Alexandre. E Pepa, a partir de agora, o rodízio é só contra o Petrolina. A partir de agora é definir o time titular, entrosar o grupo com os melhores que tem. Então é Gustavo Maia, é Atencio, é Hereda, é Cariús. Essa zaga, por exemplo, eu acho que tem que estrear João Silva, que chegou aí do time belga recentemente. Lucas Cunha, quando tiver condições também, ser colocado à prova. Não dá mais para jogar com Chico e Antônio Carlos. Projetando até o futuro, né? A gente já recebeu, estão em Recife, tanto Rivera, que muda o patamar do meio-campo do Sport, jogador que veio do Tijuana, do México, um dos maiores, se não o maior ladrão de bolas da América Latina, jogador colombiano, forte no desarme, ótimo na saída de jogo, faz gol, perfil de líder, a torcida do Tijuana lá chorando, basicamente, porque ele veio para o Sport. E Sérgio Oliveira, né? Eu não consigo nem acreditar nessa contratação. Sérgio Oliveira, 2 anos atrás, foi o melhor em campo na Champions no jogo entre Juventus e Porto. Depois foi campeão na Roma, da Conference League. É um cara que estava no Galatasaray e veio para o Sport, jogador de seleção portuguesa, médio, né? Segundo volante, pode jogar como meia. Jogador também com um perfil interessantíssimo, na minha visão, tá? Pelo menos em todos os anos que eu acompanhei o Sport na minha vida, é a maior contratação da história do Sport. É um jogador que jogaria facilmente na Europa ainda, em times das 5 principais ligas. Muda o meio-campo do Sport, muda o time do Sport. E aí, se a gente for ver do meio-campo para frente, né? Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Atencio, Barleta, que não está em boa fase, mas é bom jogador, Paciência, Pablo. Você olha para trás, tá lá, Antônio Carlos e Chico. Não, o Sport tem que ter zagueiros melhores que esses, para o time ter mais conjunto, ser mais forte e conquistar os objetivos dessa temporada, que é chegar bem forte na Copa do Brasil. Na minha visão, com esses jogadores aí, o Sport tem time para fazer uma campanha para atingir a pré-Libertadores, chegar ali em 8º, 9º, 7º. Então, assim, tem que mudar muita coisa. Pepa agora tem que definir o time titular, como Mariano Souza fez ano passado, a partir de alguns reveses que teve no estadual e, se eu não me engano, na Copa do Nordeste também. Então agora é momento para estruturar o time, jogar os melhores e conseguir ganhar os jogos que estão por vir aí e fazer boas campanhas, tanto no estadual, mirando esse tricampeonato, que nada está perdido ainda, como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, que começa para o Sport na próxima quarta-feira. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport e Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got